Que bom que nós chegamos até aqui e estamos experimentando essas energias tão sutis, tão importantes, tão benfazejas, esse repositório de amor tão necessário para as nossas vidas. E assim nós somos gratos por termos passado pelas dificuldades do dia, as tribulações, os desafios do trabalho e podermos chegar até aqui. Assim é que nós queremos, de joelhos em espírito, agradecer do fundo de nossos corações por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim vamos elevando os nossos agradecimentos até o dirigente espiritual dessa fraternidade, Fraternidade Espírita Amor e Luz, pela graça da recepção e do acolhimento de todos nós, a alegria de podermos estar aqui no recôndito do encontro com a nossa mãezinha querida Maria, ela que nos recebe nesse abraço caloroso, que nos acolhe em seu abraço, em seu colo de imensa luz, e que nos reestabelece a coragem e nos promove o amparo para que possamos ir adiante e irmos reconhecer o quão bendito é o fruto do ventre da nossa mãezinha querida, o nosso mestre amado, Jesus. E assim, de mãos dadas com o nosso mestre querido, reconhecendo que ele nos faz companhia aqui no dia de hoje, irmos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, para dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz, para todos sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que bom podermos estar aqui novamente, né? Olha, vocês não fazem ideia de quanto isso é importante para o preletor, que não guarda nenhuma importância, nenhuma diferença em relação a vocês, né? Por quê? Porque essas palavras que a gente aprende, que a gente reúne, que a gente compila para vir aqui tratar com vocês, são palavras do estudo coletivo, conjunto, desse aprendizado maravilhoso, não é? Que é o repositório de boa cultura, de boa compreensão e de amparo para todos nós, né? Então, sintam-se abraçados, protegidos e amparados pela espiritualidade benfazeja. Hoje o tema que nós vamos falar é o Cristo Consolador, né? Quando a gente olha essa palavrinha assim, Consolador, a gente examina o seguinte, né? Por que é que nós precisamos de consolo? Já pararam para imaginar? Né? O que está acontecendo com nossas vidas que a gente precisa ser consolado? Tudo que a gente vai empreender no campo pessoal, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa se situar, né, no tempo e no espaço em que vivemos. O empreendimento de nossas vidas pessoais, para tudo que nós nos determinarmos a fazer, né, tudo aquilo que nós fomos orientados a seguir, nós temos que examinar o que permeia as nossas existências, né? O que é que nos cerca? E a gente precisa de consolo, porque, conforme nos ensina a doutrina espírita, nós estamos vivendo numa circunstância, numa época, né, numa complexidade chamada mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, todas as nossas, os nossos contatos, né, os nossos relacionamentos,
são relacionamentos conflituosos, ou a maior parte deles, porque às vezes nós encontramos, né, aquela alma gêmea, aquele prazer do reencontro, aquela alegria do amor reconhecido, né? Mas não é sempre. Na maioria das vezes, nós experimentamos dificuldades no dia a dia. E é por isso que a gente vem, né, ao encontro da fé, né, para poder ter despertada dentro de nós essa fé que mora aqui no interior, às vezes muito escondidinho, né, muito íntimo de cada um de nós, mas é uma fé que a gente precisa professar. Essa fé é uma fé que nos conforta. Então, quando a gente vem para o templo religioso, para a casa espírita, para a igreja, né, lá para o templo evangélico, qualquer lugar que nós nos dirijamos, né, que nós estamos querendo nos refugiar para recebermos a proteção e o consolo, é o momento de nós entendermos por quê. Então, essas relações que nós vivemos, que nos colocam, não é, diante de um mundo de provas e expiações, elas nos inspiram um desafio, né? Elas nos provocam a um comportamento, elas nos impelem à tomada de algumas atitudes, porque nós aprendemos mais profundamente, nós aprendemos mais rapidamente quando assodados pela prova, né? Quando provocados pela dificuldade. É assim que a gente, superando os desafios, a gente consegue se superar a si próprio, superar os próprios limites e ir adiante e fazer aquilo que a vida espera de nós, que é promovermos o nosso crescimento individual, é darmos um passo acima, subirmos um degrau, né? Então imaginem aquela escada assim, em que nós somos desafiados a galgar degrau por degrau, para a gente poder chegar num nível superior, e lá de cima poder ter uma visão mais agradável do todo, da vida, e dizer assim, né, olhando para trás, depois de todas as dificuldades enfrentadas: puxa vida, eu sofri, eu penei, eu tive muita dificuldade, mas eu venci, eu consegui. E quando nós nos refugiamos, nós nos encontramos num templo religioso, num centro de apoio como esse aqui, porque esse aqui é um centro de apoio onde a gente relembra as instruções do Evangelho, não é mesmo? O Cristo tem a receita para a gente se superar. Lá nas expressões do Evangelho, que não foi ele que escreveu, foram os apóstolos, né? E todos os seguidores que permearam a existência dele ali, porque o Cristo exemplificou, não é, com a própria essência, com a própria vida. Ele não só recomendou, ele não só dizia o que nós tínhamos que fazer, mas ele era o exemplo vivo do que era necessário para que nós todos crescêssemos. E é assim que ele desenvolveu em nós esses potenciais, essas capacidades. Então, diante disso, né, já então cientes, conscientes, sabedores das dificuldades que nós enfrentamos aqui nesse mundo de provas e expiações, onde não vai tudo, né, às mil maravilhas, cada um de nós com seu probleminha de saúde, com sua dificuldade de relacionamento, né, com aquele desafio no trabalho, lá no convívio familiar, no núcleo familiar menor, cada um de nós com seu probleminha, né? Ele nos recomendou, nos anunciou o propósito do nosso vencimento, da nossa vitória. E é assim que ele nos dá um norte para que nós nos consolemos com a sua presença. O Cristo disse assim, palavras dele: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então essas palavras ecoam dentro pelos nossos ouvidos, dentro das nossas mentes, e nos fazem perceber que a presença do Cristo depende
de uma reunião nossa no propósito de encontrá-lo, na alegria dessa proximidade, né? Na certeza de que Ele está junto de nós, e sabedores de que Ele nos anunciou a sua companhia. Então nós nos confortamos, nós nos aliviamos, porque nós temos um exemplo vivo, um modelo sem igual, ao ponto de o livro dos Espíritos dizer assim: qual é o espírito mais evoluído que existe em todos os tempos caminhando conosco aqui? Ao que o livro dos Espíritos responde numa palavra bem curtinha, bem simples, mas poderosíssima: o espírito mais evoluído de todos os tempos é Jesus. E é nele que nós devemos buscar o apoio e o caminho, porque tem uma outra expressão que ele nos deixou, que também nos dá a certeza de que a solução é o modelo divino que ele representa para todos nós. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que caminho é esse que Jesus representa para nós? Qual é o caminho que ele nos abre, que ele nos oferece, né? Que ele descortina para que a gente possa seguir trilhando o caminho do bem, o destino do progresso? É o caminho de suas lições, e nós vamos nos reencontrar com algumas delas hoje aqui. Nós já sabemos, né? Nós já temos, cada um de nós, plena consciência de que caminho é esse. Plena consciência de que caminho é esse. E eu vou dizer por quê. Porque no livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta para a espiritualidade: onde está escrita a lei divina? Onde é que está escrita a lei divina? A espiritualidade responde: na consciência, na nossa consciência. Então cada um de nós é capaz de saber, né, de albergar, de conter o espírito maior da luz divina, do ensinamento divino. E é muito fácil para nós compreendermos como é que nós temos na consciência a lei divina. É só nós agirmos assim, olha, como nos recomenda Santo Agostinho: fazer para os outros somente aquilo que nós desejamos que façam para nós, que nos realizem para nós. É simples. É simples. É aquilo que a gente chama na cultura moderna de empatia, né? Empatia. Então eu não desejo para o meu próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então todas as nossas ações, as nossas atitudes, né, os caminhos que nós vamos trilhar, perguntar antes para a lei de Deus que está aqui, ó, na nossa consciência. A minha brilha um pouquinho mais, né? E a de você. Mas não é, esse brilho não tem nenhuma revelação de conhecimento, não. É a careca mesmo. Mas a lei de Deus está escrita aqui. Ela nos informa: fazer para o meu próximo aquilo que eu desejo que façam para mim, que eles realizem para mim. É muito simples. Parece complicado, mas não é. Sabe a beliscada na própria carne? Doeu aqui, dói no próximo, né? Magoou o meu coração, me ofendeu, a crítica quanto mais, também no meu próximo ela será ferida. E o que é que nós desejamos?
para podermos caminhar por solos mais amorosos. Porque a transformação deste mundo de provas e expiações e dificuldades depende de nós. Se nós ficarmos assim, de braços cruzados, esperando que o mundo se transforme para um mundo melhor, esperando que passe o trem para eu tomar, não vai acontecer. Nós somos dotados de potencial. O nosso potencial de transformação é enorme. E o que você deseja para você? O que é que você quer para a sua vida? Se não uma convivência mais harmoniosa, mais respeitosa, mais tranquila, mais agradável, mais moderada, mais equilibrada, mais prazerosa. Então, se eu desejo isso, que eu faça por onde? Que eu exercite aquilo que consta da cartilha evangélica, que é muito simples. Parece ser simples, né? Parece. A prática do amor e da caridade. O amor na sua expressão mais ampla, mais profunda, mais contumaz. E a caridade representada, representada pela nossa transformação, pela nossa renúncia. A caridade que é representada pelo perdão, pela possibilidade de nós olharmos o nosso ofensor e dizermos assim: eu compreendo você, eu tolero você, eu aceito essas circunstâncias porque eu também já fui ofensor, o carrasco ofensor, eu também já cometi vários erros, então eu te perdoo. Não da boca para fora, eu te perdoo do fundo do meu coração. Aquele perdão de abraço acolhedor, capaz de reunir todas as melhores energias para a nossa transformação coletiva, porque passamos a vibrar numa sintonia diferente. Aqui está o ódio e aqui está o amor. Então a gente anula a energia do ódio, a energia ruim, e vibra num sentimento superior, muito mais sutil, muito mais agradável para todos nós. Ou alguém aqui prefere o amargor do ódio? Quem já sentiu ódio aqui, levante a mão. Muita gente não sentiu ódio aqui. Não precisa lembrar também, viu? Mas quem já sentiu ódio aqui, já experimentou, Já experimentou o copo de veneno que a gente toma para matar o outro. É o que nos faz mal. Nos faz mal. Sentir um sentimento menor para com relação ao outro, não consome o outro, que pode estar pensando numa outra coisa. Já ofendeu, já passou para ele, já foi, e nós estamos ainda odiando o sujeito, ou a pessoa. Gente, vamos dar um passinho à frente, subir um degrau. Então vamos nos lembrar que o amor é um amor que engloba tudo isso. A prática da caridade, tal qual entendia Jesus. Fazer o bem sem olhar a quem. Benevolência para com todos. Não escolher a dedo para quem fazer o bem. Aquele eu não gosto, não vou fazer o bem para aquele. Esse não vou com a cara dele, não vou fazer o bem para ele não. Fazer o bem para todos, benevolência para com todos. Mas é só aquela da doação material? Não, Não, a caridade pode ser moral, não só material. É bom a gente auxiliar, amparar, proteger o menos favorecido e o mais necessitado no âmbito material. Dar-lhe a força momentânea para ele superar. Um prato de comida, uma roupa, um livro, um abraço.
Aí já começamos a entrar na esfera moral. Um abraço, um olhar de compaixão, uma compreensão, uma tolerância a uma ofensa perpetrada contra nós. Olhar para o ser humano como se nós estivéssemos olhando no espelho. Vai por aquela rua uma pessoa como eu, capaz de cometer infrações de trânsito, capaz de ter pensamentos desejosos ruins, capaz de seguir por caminhos equivocados, como eu. Porque aqui nessa terra não caminha anjos. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E isso não é uma brincadeira. Porque Deus falou, Jesus falou para nós: vós sois deuses. E isso também tem poder. E essa nossa capacidade é uma capacidade que nós reunimos. Nós reunimos a de sermos deuses. Mas não deuses sem humildade. Deuses orgulhosos, portentosos. Não há nada em nós que seja mais valioso do que a nossa essência moral. Porque nós não levamos absolutamente nada de matéria além túmulo. Eu tenho brincado ultimamente para dizer o seguinte: queres saber o que tu tens? Morre para ver. Morre para ver o que tu tens. É o encontro com o nada material. Ou alguém aqui já viu alguém levar um carrão lá além túmulo? A pessoa vai enterrar, o familiar pega aquele cordão de ouro, né? Que nenhum familiar quer ficar com ele, e fala: vai com o cordão de ouro junto, meu amor. É assim? Não, né? Os apegados à matéria são aqueles que ainda caminham pelo solo terrestre. Morreu, acabou. Outro dia eu brinquei com um amigo meu também: olha, morreu, perdeu a amizade, hein? Não vem me perturbar, não. Morreu, perdeu a amizade. Gente, então o que eu quero dizer, para a gente poder encerrar, que já são 8h22, é que todo sofrimento tem data certa para acabar. E isso não depende da minha esposa, nem do meu irmão, da minha irmã, do meu colega de trabalho. Porque se depender deles, não acaba. Não acaba. O sofrimento com data certa para acabar é aquele que nós determinamos. Eu vou me libertar do sofrimento agora, porque eu vou seguir o Evangelho bendito, pela prática do amor e da caridade, que é o fundamental. O Cristo nos deu o seu exemplo maior. Disse ele: eu vos aliviarei na consolação prometida. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo dele? O jugo do Evangelho. O que o Cristo deseja de nós não é nenhuma submissão, é uma redenção. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde, manso e pacífico de coração. Então esse é o maior recado que o Cristo Consolador pode nos deixar, para que essa consolação encontre os nossos corações, para que nós possamos nos sentir abraçados pela consolação divina, e assim encontrarmos um caminho de sermos seres humanos melhores. E para finalizar, eu gostaria de ler só um trechinho do livro que eu separei aqui, da Instrução dos Espíritos, no capítulo 18. Se tiverdes amor, tereis colocados o vosso tesouro onde nem a traça e nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer da vossa alma tudo o que possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis o fardo da matéria se tornando mais leve. E como um pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente lá para cima. Lembram do degrau? Subireis sempre, sempre, para sempre, até que a vossa alma
inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, inebriados pela graça do Evangelho, pela presença do nosso Senhor Jesus aqui em nosso meio no dia de hoje, e sempre que nós houvermos reunidos, estivermos irmanados em seu nome, nós queremos receber a bênção divina, para podermos ir adiante e voltar aos nossos lares com as nossas missões bem conscientizadas, e lá podemos encontrar os nossos lares libertos de todas as influências negativas, né? Podemos encontrar um ambiente amoroso, prazeroso de se conviver, e que nós façamos por onde também que isso aconteça. E assim, com a graça divina, podemos voltar aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos.